Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje falar um pouco sobre essa questão do poder da influência. Existe um poder invisível na influência. Você pode influenciar alguém quando você fala para a pessoa, orienta, e você ali, à medida em que você vai repetindo aquelas ideias que você acredita, você vai falando para aquela pessoa, e se a pessoa vai absorvendo aquilo, convivendo com você, ela tem a possibilidade de ser influenciada dessa maneira porque você fala muito sobre coisas que você acredita, mas também tem o poder da influência pelo exemplo. O exemplo, como nós ouvimos sempre no senso comum, ele arrasta. O exemplo, ele traz uma transformação, uma influência profunda, porque a pessoa, ao repetir aquilo, ela não está repetindo somente porque está havendo uma fala, mas tem uma vida sendo vivida. E quando qualquer ser humano vê uma vida sendo vivida de maneira real e verdadeira, essa pessoa quer aquilo. Essa pessoa quer ser transformada por aquilo. Essa pessoa quer aquilo de bom para a vida dela. Então, nesse vídeo de hoje, o que eu quero trazer sobre esse poder da influência, e eu vou compartilhar aqui algumas coisas com você que de fato aconteceram na minha vida, e eu hoje consigo olhar para a minha vida e falar assim, caramba, o que fizeram comigo de bom, hoje estou tendo a possibilidade também de transferir, de ser esse agente transferidor de algo que transferiram para mim, que passaram para mim. Quando eu era bem pequeno, eu sempre vi o meu pai correndo. Essa parada é muito louca, porque eu sempre vi meu pai correndo, eu sempre vi meu pai pegando peso, eu sempre vi meu pai fazendo vitamina, às vezes eu acordava de madrugada, meu pai acordava de madrugadinha, ali 5 e pouco, 6 e pouco da manhã, meu pai estava fazendo vitamina, ou então ele já estava voltando da corrida e fazendo a vitamina dele. Sempre, desde moleque eu vi isso. E quando eu fui crescendo e tomando consciência disso, eu quis também fazer atividade física. Portanto que até o dia de hoje eu faço atividade física. Desde moleque eu ia vendo meu pai, e meu pai ficava falando muito assim pra mim, você tem que comer coisas saudáveis, olha aqui o que papai faz. Papai toma vitamina, papai come isso, papai come aquilo, come verdura, come fruta, come vegetais. Então quando você se alimenta bem, você tem a possibilidade de ter uma saúde boa. E cara, na moral, meu pai sempre teve uma saúde fora do comum. Ele nem imaginava, meu pai nunca imaginou que aquilo que ele estava fazendo estava me influenciando. E perceba o seguinte, eu tenho 2 irmãs. Só que as minhas irmãs, hoje a minha irmã mais nova, ela é até mais assídua na atividade física. Mas a minha irmã mais velha, ela nunca teve tanto essa assiduidade na atividade física. E eu fui aquele que peguei, agarrei isso com unhas e dentes. Portanto que eu até fiz a faculdade de educação física. Cara, uma área fantástica, aprendo muita coisa com a área da educação física. A educação física, ela traz para mim a possibilidade do entendimento do que é uma transformação interior. Por quê? Porque eu sempre percebi que a transformação no interior, a transformação da vida de uma pessoa, ela acontece a partir de um treino. Você vai estimulando, 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 e eu sempre digo isso aqui para você. Para mim, esses vídeos aqui são maneiras de treinar você a olhar a vida por um ângulo diferente, de treinar você para sair das realidades emocionais que às vezes você se encontra e está ali preso ou presa àquilo que quer sair, mas às vezes não consegue ter aquele esforço para poder sair. Eu estou aqui para trazer esses vídeos com essas palavras, com esses contextos, coisas que aconteceram na minha vida, exemplos que eu trago, exatamente para que você entenda que isso é um treino. Então, quando a pessoa pega esses exemplos e começa a treinar na vida, a pessoa tem a possibilidade de triunfar, a pessoa tem a possibilidade de crescer. Como que hoje
eu percebo que a minha alimentação, a busca por ter uma performance, por ter um corpo melhor, por ter um corpo saudável, por ter um corpo que tem sustento, para mim tem sido muito bom, ter energia. Isso faz toda a diferença no meu dia a dia, isso faz toda a diferença no trato com a minha esposa, no trato com os meus filhos. Um homem e uma mulher que não tem um corpo saudável, esse homem e essa mulher tende a deixar a desejar em muitos aspectos da sua vida. Quando eu via o meu pai se alimentando bem, eu falava assim, caraca, eu quero isso também. Por quê? Porque ali eu estava sendo influenciado. Há pouco tempo me perguntaram assim, desde quando? Na verdade, há pouco tempo não. Foi essa semana que o meu filho maior me perguntou assim, papai, há quanto tempo você se alimenta bem? Olha só, estou lembrando aqui, foi uma pergunta que eu achei interessante. Eu falei assim, meu filho, desde quando o papai era pequenininho. Papai era pequenininho, papai já se alimentava bem, pedia a avó para fazer salada, pedia a avó para fazer carne, pedia a avó para fazer uma comida gostosa. E papai sempre se alimentou bem. Aí ele, nossa pai. E eu me lembro que eu sempre venho falando para os meus filhos a importância de uma boa alimentação. A importância de você comer frutas, verduras. A importância de você saber se comportar numa mesa. A importância de você escolher o que você come, escolher o que você bebe. Porque meu filho está naquela fase assim, né? Que ele fala muito de futebol, acompanha Cristiano Ronaldo, acompanha o filho Cristiano Ronaldo. Ele gosta muito de futebol. Ele pega a bola, vai para o gramado que nós temos aqui no quintal, fica treinando educativo. Ele pede para eu fazer circuitos para ele. Ele está nessa vibe. E aí eu comecei a entender que eu preciso pegar isso e influenciá-los. A influência boa, a influência que meu pai passou para mim e a influência que eu estou tendo a possibilidade de passar para a próxima geração, que é a geração dos meus filhos. Eles me veem chupando laranja, eles me veem comendo maçã, eles me veem comendo banana, mamão, melão, alface, tomate, cenoura, carne. Isso tem sido impactante, ao ponto deles terem curiosidade de me perguntar, papai, você gosta disso? Papai, por que você come isso? E eu estou tendo a oportunidade de influenciá-los com aquilo que é bom. E por isso que hoje eu estou conseguindo ver o poder de influenciar os meus filhos da mesma maneira que eu vi o poder de ser influenciado pelo meu pai. Tem coisas que eu preciso falar, mas tem coisas que muito mais do que falar eu preciso viver. Se eu não mostrar com a vida para os meus filhos, eles não irão fazer com que isso se torne verdade na vida deles. Não que é a minha verdade, mas qualquer ser humano vai entender que é importante ter uma saúde boa. Tem um fato que acontece sempre aqui. Sempre que eu chego em casa, minha esposa está na cozinha, eu vou, ou está em algum lugar, encontro com ela, dou um abraço nela. Dou aquele abraço e eu sempre gosto de abraçá-la, ficar um pouquinho com ela. Isso cultiva, né, o amor entre a gente. Eu acredito muito que esse dia a dia do casamento faz você mergulhar na vida do outro e esse mergulho faz a intimidade crescer. Todas as vezes que eu estou abraçando minha esposa, eu chego, abraço, um dos 3 filhos vem pelo meio. Eles entram ali no meio das nossas pernas, chega a ser engraçado. Eles entram no meio das nossas pernas, eles ficam ali, é como se eles estivessem dizendo assim, eu admiro o amor de vocês, eu admiro a forma como vocês se tratam, eu admiro esse abraço de vocês e eu quero também. Aí está a importância do alinhamento do casal, quando esse casal procura crescimento na intimidade, crescimento no amor. Os filhos, eles são impactados, os filhos, eles são transformados, os filhos, eles são atingidos por aquilo que o casal vive. Isso também é uma maneira de influenciar. A influência, ela vem com a vida. Por isso que aquele autor, eu já até citei ele aqui há pouco tempo, Dale Carnegie,
eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. Mas ele fala sobre essa questão da influência. As pessoas que você anda, as pessoas que estão ali mostrando para você coisas boas. Eu me lembro que tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa questão da influência, mas de uma maneira um pouco mais específica, voltada somente para aquilo que é o ambiente que você vive. Mas aqui eu quero salientar, enfatizar com você que a prática daquilo que você faz, aquilo que você realiza, as pessoas estão vendo. E as pessoas estão admirando. As pessoas estão querendo aquilo que você é. As crianças, os adultos, conforme você vai dando exemplos, você vai influenciando. Você vai estimulando as pessoas a saírem, por exemplo, de uma condição, sei lá, de uma alimentação ruim, de pensamentos ruins, de falas ruins. Aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, a forma como você trata as pessoas, a forma como você come, a forma como você senta, a forma como você se expressa, tudo isso faz você influenciar alguém. Eu tenho vivido um tempo magnífico com os meus filhos, por quê? Porque eles estão começando a entender melhor o que é comportamento. Eles estão começando a entender melhor o que é a realização das coisas que os pais fazem. Tem coisa que quando eu faço coisas que eu estou tentando melhorar, né? Porque quem é pai aqui sabe que às vezes a gente corrige o filho, corrige de uma maneira que a gente não sabe se está certo, se está errado. E para quem tem mais de um filho, você corrige um filho, o outro está olhando. Tem coisas que eu falo para um filho que o outro fala assim, mas papai, você sempre falou para não fazer assim. Ou papai, você falou que era assim. Ou papai, nós fizemos esse combinado. Eu tenho combinado. Desculpa, eu tenho um combinado com os meus filhos, que é o seguinte. Aqui em casa não tem doce durante a semana. Eles comem doce somente no domingo. E quando nós acordamos isso, eu falei assim para eles, olha, para vocês comerem o doce no final de semana, vocês vão precisar comer pelo menos 2 frutas e 2 verduras ao longo da semana. E nós passamos dias e dias, né, pensando isso, aí nós passamos semanas, isso foi acontecendo, depois eu mesmo esqueci, me desliguei disso. Essa semana meu filho falou assim, papai, a gente parou de fazer aquele negócio, que era para comer frutas e verduras durante a semana, mas só, papai, que eu tenho comido frutas e verduras durante a semana. Então, papai, então não precisa nem combinar, né? Porque eu já estou comendo. Aí eu falei assim, meu filho, então você está certo. Mas eu falei isso, mas eu fiquei pensando assim, olha o raciocínio dele, olha o quanto isso influenciou a vida dele, olha como ele está sustentando já algo que eu nem preciso estar cobrando e exigindo. Porque nós fizemos um acordo. Não que ele tenha, porque por enquanto, nesse processo de educação, eu preciso explicar para ele o que é bom. Eu falo para ele da comida, da alimentação que é boa, mas tem um diazinho que eles comem um docinho, mas também não é nada exacerbado. Mas eles estão sendo influenciados e começando a ter a compreensão e ter a responsabilidade deles. Isso para mim foi magnífico perceber. Por quê? Porque vale a pena você influenciar as pessoas com coisas boas. Vale a pena você se dedicar. Vale a pena você se empenhar. Quando você começa a perceber o resultado, é aí que você percebe que está valendo a pena. Porque você está trazendo para as pessoas que estão ao seu redor, ou então você está trazendo para as pessoas que convivem com você, filhos, esposa, esposo, coisas que são transformadoras de maneira profunda. Eu tenho convicção de que da mesma maneira que eu carrego essas coisas até o dia de hoje, os meus filhos também vão carregar isso pro resto da vida. Óbvio que pode acontecer,
eu não quero mais isso, não quero mais viver isso. Pode acontecer, mas a lembrança vai ficar, a memória, ela vai ficar. Aqui em casa, até hoje, os meus 3 filhos, um tem 8, o outro tem 5, vai fazer 6, o outro tem 4. Eles não tomam refrigerante. Refrigerante não é saudável. Sim, tem gente que toma, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que isso vai ter consequências na saúde de quem utiliza essa bebida no longo prazo. Então, se aqui em casa os meus filhos não me veem bebendo refrigerante, eu não coloco refrigerante dentro de casa. Por quê? Porque eu sei que não faz bem. E aos poucos eu estou tirando aquilo que não presta. Cada dia que passa eu vou tirando coisa que não presta. Raramente eu boto açúcar no café. Raramente eu uso açúcar. Não vou dizer que eu nunca uso, tá? Seria hipocrisia da minha parte. Não é dizer que eu nunca uso. Eu uso. Quando a gente tem que fazer um suco, às vezes mais ácido, a gente bota um pouco de açúcar para tirar essa acidez e as crianças conseguirem tomar. Mas tem coisas que a gente não coloca exatamente porque se a gente for fazendo, a gente está mostrando para eles o que é para ser feito. E não adianta, porque as crianças às vezes eles percebem, às vezes não, quase que sempre. Se você fala uma coisa e faz outra, eles percebem. Você quer ver uma coisa? Na minha cidade aqui, a gente, quando passa de 10h, 11h, eu não paro no sinal. Não é porque eu não paro no sinal por querer desrespeitar a lei de trânsito. Mas eu já sei que ao parar no sinal, geralmente eu estou andando com a minha família, minha esposa e os 3 filhos. Ao parar no sinal, 10h30, 11h da noite, eu já sei que eu estou correndo risco. Então eu não paro. Só que durante o dia, em todos os sinais eu paro. E os nossos filhos sempre estão com a gente, eles observam. Quando está de noite, que eu não paro no sinal, que eu vou avançando o carro assim devagarzinho, olhando para ver se dá para ir, ele fala assim: papai, o sinal está fechado. Aí eu tenho que explicar para eles, né, para ir educando. Meu filho, papai já explicou para vocês que à noite, mais tarde, papai não para no sinal porque pode correr risco de nós sermos assaltados. Isso vai influenciando a vida deles. O pagar uma conta, o pagar, por exemplo, aquilo que a gente deve. Tem um lugar aqui perto da nossa casa que às vezes eu não estou em casa e minha esposa vai lá, pega alguma coisa e fala assim, ó, aí o cara vai e anota, pega isso, o cara vai lá e anota. Sempre eu volto lá, eu chego, eu vou lá e pago. Às vezes ela não está com dinheiro na mão. Na cabeça do meu filho, quando a gente ia lá, a gente pegava e estava tudo certo, não pagava. Tive que sentar com ele, explicar. Essas coisas são difíceis? São. Mas essas coisas trazem um poder na vida da pessoa. A educação, a influência, ela parte dessa dedicação que você faz o tempo todo com filhos, com pessoas, para que aquela pessoa receba o que você tem de melhor. Por isso que nesse vídeo eu trouxe essa questão, porque eu estava aqui pensando e eu falei assim, poxa, essa ideia é uma ideia importante de ser dita, mesmo que seja óbvia, mas eu acredito no óbvio que precisa ser dito. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a nossa conduta, a gente se habitua tanto a fazer coisas que a gente acha que aquilo é insignificante, tanto para o que é bom quanto para o que é ruim. Existe uma realidade que é o hábito. Quando você se habitua a fazer uma coisa boa e faz com frequência aquilo, você vai influenciar por aquilo que é bom. Agora, se você está habituado a fazer coisas ruins, pode ter certeza que tem gente te observando e tem gente que vai querer fazer as mesmas coisas que você está fazendo, principalmente quando se trata de criança, principalmente quando se trata de adolescente, principalmente quando se trata de jovens que estão procurando referências, estão procurando uma âncora para poder olhar e falar assim, caramba, o que essa pessoa faz, eu posso fazer também. Então, eu espero que essa reflexão, essa troca de ideia, ela possa trazer insights para você. Insights de que tudo que você está fazendo está influenciando alguém. Será que o que você está fazendo está influenciando de maneira positiva
ou está influenciando de maneira negativa. Se tiver de maneira negativa, não tem problema nenhum. É só você começar a se observar e pegar aquilo que está sendo negativo, transformar em positivo. E aquilo que está sendo positivo, você potencializar. O negativo sempre elimina. O positivo potencializa. Para quê? Para que a sua vida ela seja uma grande influência na vida de outras pessoas. Principalmente se você convive com crianças. Se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você é avô, se você é avó, se você é professor, professora, você tem a possibilidade de, com a sua vida, influenciar e transformar a vida de outras pessoas. Um grande abraço para você e espero que esse vídeo possa ter alcançado o seu coração. Não deixe de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Nós vamos nos encontrando nos próximos vídeos. Se você quiser deixar alguma sugestão de algum assunto aqui nos comentários, pode deixar, deixe seu comentário e vamos conviver cada vez mais juntos aqui nesse canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.